O Flamengo é o mais novo campeão da Copa do Brasil. O clube chegou ao 4º título da competição, e você sabe qual a trajetória do Mengão até levantar a taça? Sabe quem foi o primeiro adversário do time na Copa do Brasil? Então fica aí pra gente conferir a trajetória do Flamengo até o título da Copa do Brasil de 2022. O Flamengo é o mais novo tetracampeão da Copa do Brasil e se iguala ao Palmeiras em números de títulos do torneio. O último título da Copa do Brasil foi em 2013 e desde lá até chegou à final em 2017, mas amargou o vice. Agora, em 2022, o Flamengo conseguiu ser campeão batendo vários clubes tradicionais e teve um caminho bem difícil. E antes da gente conferir a trajetória até o título, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Assim, sempre que a gente publicar vídeo novo, o YouTube vai te avisar. O primeiro adversário do Flamengo na Copa do Brasil foi o Altos do Piauí, na terceira fase do torneio. O Flamengo teve até mais posse de bola, como normalmente acontece, mas o primeiro tempo terminou em 0-0. Depois do intervalo, o Altos abriu o placar com um golaço de bicicleta. Aos 20 minutos, Bruno Henrique faz uma roubada de bola e cruza na medida para Pedro deixar tudo igual. O Davi Luiz cobrou uma falta na trave e João Gomes pegou a sobra para fazer 2-1. No jogo da volta, o Flamengo tentou pressionar desde o início, mas, assim como no primeiro jogo, o primeiro tempo terminou em 0-0. Aos 12 minutos do segundo tempo, de pênalti, Gabigol abriu o placar em Volta Redonda. Com a vantagem, o Flamengo administrou o jogo. Até que aos 40 minutos, Diego tocou para Rodinei na esquerda. O lateral levantou para Vitor Hugo na área, que cabeceou com o estilo, acertou o ângulo e fechou o placar. Flamengo 2-0. Agora pelas oitavas de final, o Flamengo tinha um Atlético Mineiro pela frente. É válido lembrar que no jogo da fase anterior, o técnico era o português Paulo Souza, que tinha sido demitido pela péssima campanha no Brasileiro e por não ter conseguido fazer o time jogar como se esperava. O novo comandante já era Dorival Júnior, e esse era apenas o 4º jogo dele à frente do time. O Atlético Mineiro abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. O Hulk recebeu o passe de Mariano e tocou por cobertura na saída do goleiro Diego Alves. No segundo tempo, o Atlético fez o segundo aos 9 minutos. Hulk fez fila pelo lado esquerdo e lançou para Ademir, que na área cabeceou firme para fazer 2-0. O Flamengo diminuiu o placar aos 34 minutos com o Lázaro. O Rodinei cruzou na segunda trave e o Lázaro completou para fazer o primeiro do Flamengo e para deixar o time vivo na disputa. Final do primeiro jogo, 2-1, e o time estava em desvantagem. Ao final do jogo, em entrevista, Gabigol assumiu a responsabilidade e falou: "Quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é o inferno." Com essa declaração, a torcida inflamou e jogou junto com o time. No caminho para o Maracanã, o time do Atlético já sentia a pressão sem mesmo entrar em campo. Os torcedores do Flamengo colocaram placas com dizeres do tipo "Bem-vindo ao inferno." E quando a bola rolou, foi exatamente o que aconteceu. O clima de decisão tomou conta do Maracanã. Em desvantagem, após a derrota por 2-1 no primeiro jogo, o Flamengo entrou em campo pressionando e dando trabalho para o Atlético Mineiro. O time pressionou desde o início e o goleiro Everson foi exigido em várias vezes e garantiu o 0-0. Tudo mudou aos 45 minutos. Após dividir com o Alan, o Pedro avançou pelo meio e deu um passe na medida para o Arrasca finalizar no cantinho, sem chances para o goleiro Everson, 1-0. Na volta do intervalo, a pressão continuou. Após cobrança de falta na área, Thiago Maia desviou e Arrascaeta apareceu de peixinho para fazer o segundo dele na partida e garantiu o Flamengo na próxima fase da Copa do Brasil. O adversário das quartas de final foi o Atlético Paranaense, velho conhecido de Copa do Brasil. Nos duelos recentes pelo torneio, o Atlético eliminou o Flamengo em 2019 e 2021. O primeiro jogo foi no Maracanã, e embalado pela torcida, o Flamengo comandou o jogo desde o apito inicial. O time foi para o intervalo com mais de 60% de posse de bola, várias finalizações, mas sem conseguir abrir o placar. No segundo tempo, o Flamengo castigou a trave, o goleiro Bento fez várias defesas difíceis,
e o Atlético conseguiu levar o 0-0 para a Arena. No jogo da volta, em Curitiba, o jogo foi um pouco mais amarrado e o primeiro tempo também terminou em 0-0. Na segunda etapa, após cruzamento de Rodinei, Pedro fez esse golaço. Gabigol teve até chance de ampliar, mas mandou na trave. Final de jogo, Atlético Paranaense 0, Flamengo 1. E o rubro-negro carioca estava na semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo foi o adversário nas semis e o primeiro jogo foi no Morumbi. O São Paulo tentou assustar no começo do jogo. Após cruzamento de Everton Ribeiro, João Gomes abre o placar de cabeça. Após abrir o placar, o Flamengo até tentou controlar o jogo, mas o São Paulo conseguiu achar vários espaços pelas laterais e quase chegou ao empate. No segundo tempo, o São Paulo continuou martelando, mas sem conseguir marcar seu gol. Foi aí que o Flamengo saiu em contra-ataque. Everton Ribeiro chutou cruzado, o goleiro espalmou e Gabigol sozinho fez o segundo. O São Paulo até conseguiu marcar seu gol e diminuiu o placar para 2-1. Só que nos acréscimos, Everton Cebolinha, com pouco espaço, acertou esse chutaço de fora da área. E o primeiro jogo terminou em 3-1 para o Flamengo. No jogo da volta, no Maracanã, o Flamengo precisava apenas administrar a vantagem para garantir a vaga na final. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Arrascaeta de cavadinha abriu o placar e o Flamengo estava na final da Copa do Brasil mais uma vez. Depois de 5 anos, o Flamengo estava mais uma vez na final da Copa do Brasil e o adversário agora era o Corinthians. O primeiro jogo foi na Arena Neoquímica e o Flamengo esteve mais próximo de abrir o placar no primeiro tempo. O Yuri Alberto até aproveitou uma falha de Léo Pereira e partiu em direção ao gol, mas foi travado por Thiago Maia. No segundo tempo, as chances de gol apareceram mais. O Flamengo conseguiu achar mais espaços. Gabigol finalizou em cima de Cássio. Teve até bola passando rente à trave, mas o 0-0 continuava. Davi Luiz até chegou a acertar a trave, mas esse jogo terminou em 0-0 e a decisão ficou para o Maracanã. No Rio, a torcida fez a festa e logo no começo do primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com Pedro. O Corinthians conseguiu acalmar os ânimos e voltou para o segundo tempo com mais domínio. Apesar de não ter conseguido criar chances claras, teve mais posse de bola e mais volume de jogo. Aos 37 minutos do segundo tempo, Juliano conseguiu empatar para o Corinthians e a decisão foi para os pênaltis. O Felipe Luiz perdeu a primeira cobrança pelo Flamengo, mas Fagner e Matheus Vital desperdiçaram para o Corinthians. E a bola do jogo estava com o Rodinei. Ele foi para a cobrança e garantiu o tetracampeonato para o Flamengo. E assim, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil de 2022. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.